Olá, bom dia. O Sergipe Rural está no ar. Confira os destaques desta edição. Máquinas agrícolas a todo vapor. Produtores de milho que perderam boa parte da safra este ano por causa da estiagem correm agora contra o tempo para transformar o pouco que sobrou em silagem para alimentar o gado. Alternativas de forragem. Pesquisador da Embrapa dá dicas de alimentação animal com custos mais em conta e alto índice nutricional. Cultura tradicional. Com apoio técnico da Cohidro, agricultor de perímetro irrigado de Lagarto aposta no cultivo do produto que alavancou a economia do município nos anos 90, o fumo. Adubação caseira. Nossos repórteres foram a Nossa Senhora das Dores para conhecer a horta que o proprietário utiliza, a borra de café como fertilizante orgânico. E ainda, veterinário da Endagro alerta criadores sobre os cuidados que devem ser tomados com as vacas durante os períodos de pré e pós-parto para evitar doenças e consequentes prejuízos com o rebanho. Essas são as nossas manchetes, então fique com a gente, porque o Sergipe Rural já está no ar. Em 2018 vai ficar marcado na história da agricultura sergipana como um dos anos em que a estiagem mais trouxe prejuízos aos produtores de milho no estado. Em alguns casos, a perda da safra chegou a quase 100%. E o pouco que ainda resta nas lavouras resultou numa corrida contra o tempo para produzir silagem para o gado. Os repórteres Patrícia Dantas e Jorge Henrique foram ver de perto o trabalho de homens e máquinas para amenizar os prejuízos no município de Frei Paulo, no agreste do estado. Confira. A estiagem este ano veio mais pesada se comparada ao ano passado. A chuva não foi suficiente para garantir uma boa safra no agreste, região onde concentra a maior produção do estado. Em Frei Paulo, a perda foi de mais de 90% na produção. Com o grão seco na lavoura, resta ao agricultor colher para produzir ração para os animais no verão. E por isso, as máquinas estão a todo vapor, colhendo o que sobrou da plantação. Sempre a silagem é feita no mês de setembro, mesmo quando o inverno é bom. Entendeu como é? Como o inverno esse ano falhou a chuva, aí a gente está fazendo a colheita agora para não perder de tudo a tudo. Tem que ser imediatamente para o milho não acabar de secar. Porque aqui, no momento, a gente ainda aproveita a palha verde. E se deixar mais uns 15 dias, aí já não presta mais. Apesar da quebra da safra, tem trabalho pesado para motoristas e operadores. E é preciso aumentar a jornada para dar conta de todo o serviço no menor tempo possível. De 5 da manhã às 7 da noite, 8, depende. Quem manda é o maquinista aí. É trabalho. É trabalho, é. Olha, e tem que ser mais do que um simples operador. Esses profissionais são também mecânicos e resolvem os problemas que podem aparecer nessas gigantes durante a colheita. O tempo é precioso. Na época de colheita é bem corrido. A gente tem que acordar cedo, não tem hora para parar, né? Porque é um tempo que a janela de colheita é muito curta, né? Então, quanto menos tempo a gente fazer isso aí, melhor para o produtor, né? A gente começa lá no sul, né? Na região do Rio Grande do Sul, aí a gente vem subindo, né? Fazendo Rio Grande do Sul, tem uns serviços ali na região do Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Mato Grosso, Goiás. E aí a gente vem vindo, até onde der, né? Daí depois a gente volta para baixo, lá para casa da gente, né? A gente mora lá para baixo, onde a família da gente tá, a gente retorna para lá. Enquanto a colheitadeira trabalha, uma frota de caminhões como esse se revezam para transportar o milho e a palhagem picados. Para encher um caminhão como esse, bastam 5 minutos do trabalho da máquina. E logo ali, a silagem começa a ser preparada. O material colhido é colocado imediatamente no espaço ao lado da lavoura. Tratores espalham o material ao mesmo tempo em que imprensam com as rodas, num vai e vem sem fim. Todo esse trabalho de fabricação de silagem garante alguma renda ao produtor que perdeu quase toda a safra de milho.
Ajudar tanto o produtor de milho, do grão, que infelizmente com essa quebra de safra que tivemos esse ano, o banco liberou para o agro, então eles podem cortar essa área e fazer a silagem, para não ter um prejuízo total. De contrapartida, a gente também está ajudando a cadeia produtiva do leite do estado, porque quem lembra de 2016, 2012, quando deu uma crise hídrica igual a essa, faltou comida para o gado, então morreu várias e várias cabeças de gado no estado, principalmente na pecuária de leite. Então, o que a gente fez foi tentar trazer mais máquinas, com maior potencial de colheita, porque quanto mais oferta de silagem tem, você também tem mais alimento para o gado. Para a gente não ficar vendo aquela cena de gado morto em beira de estrada e essas coisas. Então, a ideia minha sempre é ajudar o produtor, seja ele de grão, seja ele de leite, seja ele do gado de leite, seja ele do gado de corte, a ideia é essa. Então, a gente está trazendo essas tecnologias para cá justamente para agregar e aumentar a renda do produtor, que esse é o nosso objetivo. A qualidade da ração que está sendo produzida também aumenta porque a colheita é feita no tempo certo. E para dar conta das extensas lavouras sergipanas, uma cooperativa que agencia máquinas agrícolas em todo o país está por aqui para dar conta do recado. Cada vez mais o produtor precisa de máquinas modernas, né? A gente precisa fazer os investimentos, mas para um produtor só comprar uma máquina dessas fica inviável, né? Então a gente está fazendo parceria com o produtor e com o prestador, né? Que é um grupo cooperativo que o dono de máquina se agrega com a gente e a gente que faz a parceria para fazer as colheitas. A gente já veio para cá, nós temos já o representante nosso aqui, que é o Cleiton, né, que é ele que vai coordenar toda a parte de produção aqui de colheita, e a gente quer se instalar aqui. E de Frei Paulo, no agreste do estado, a gente vai agora até o município de Nossa Senhora da Glória, no Alto Sertão. Por lá, a falta de chuva também castiga o homem do campo. E quem cria gado para a produção leiteira tem buscado alternativas mais em conta para alimentar o rebanho. E o apoio técnico da Embrapa tem sido fundamental. Veja na reportagem. Em épocas de estiagem, é comum essas cenas. Carrinho para lá, para cá, repleto de palma inteira ou assim, cortada ou triturada. Mas o veterinário e pesquisador da Embrapa, que é especialista em nutrição de ruminantes, alerta que a palma não deve ser usada como alimento exclusivo. A palma forrageira, apesar de ser um alimento extremamente estratégico para regiões semiáridas, como o agreste, o sertão, é uma planta que ela é riquíssima em água e muito rica em carboidratos. No entanto, essa planta ela não pode ser utilizada, não deve ser utilizada como alimento exclusivo, porque é uma planta que tem uma deficiência na quantidade de fibra dessa planta, né? Então ela é pobre em fibra e outro detalhe muito importante é que ela é pobre em proteína, né? Então a dieta não pode ser exclusiva com a palma forrageira por conta desses dois itens. Primeiro que o produtor não vai atender o que o animal precisa em termos de proteína na dieta e vai ocasionar também distúrbios digestivos nesses animais. O produtor que utiliza a palma forrageira exclusivamente para os animais, ele vai proporcionar um distúrbio digestivo que normalmente é caracterizado por diarreia e ele logo com 10, 12 dias de fornecimento ele já identifica que esses animais vão ter diarreias bastante aquosas e aí ele vai ver que está tendo um problema na alimentação desses animais. Na região do semiárido, o farelo de soja é fonte de proteína comum para alimentar o gado. Mas existem substituições que podem ser feitas sem prejuízo para a nutrição animal. Tradicionalmente, no Brasil, a fonte de proteína mais utilizada para a alimentação de rebanhos é o farelo de soja. No entanto, esse é o componente da dieta mais caro que existe na dieta desses animais. Então o farelo de soja realmente é muito caro e o produtor ele tem que lançar a mão de outras estratégias, de alimentos que sejam economicamente viáveis, sejam mais baratos, que tenham um custo-benefício melhor, que atenda ao animal no fornecimento de proteína, que esse animal seja nutrido, no entanto com um custo menor. Aqui na região a gente tem algumas estratégias que podem ser utilizadas, alguns alimentos estratégicos que podem ser utilizados tranquilamente. Um deles é o farelo de soja, a ureia, o caroço de algodão, farelo de algodão e um alimento que é bastante produzido aqui também, que é a glicídia. Tanto o feno quanto a silagem aportam bastante proteína na dieta dos animais. Mas é preciso ficar atento à proporção da ureia. A utilização da ureia ela tem que ser estratégica, porque a ureia mal utilizada em quantidades excessivas ou até mesmo no manejo errado, ela é tóxica e pode levar os animais a óbito. Então tem que ser utilizada com bastante critério, com bastante rigor. A grosso modo, a recomendação é que
o produtor nunca utilize por animal mais de 100 gramas de ureia por dia. Isso é uma quantidade pequena, dá um pequeno punhado e aquela quantidade já é suficiente para atender a demanda nutricional de proteína dos animais. E lembrando que, além de ser usado uma pequena quantidade, esse alimento o animal deve passar por um período de adaptação, né? Um período gradativo de inserção da ureia na dieta dos animais. Rafael, e na prática, como é que o produtor que está em casa pode fazer essa substituição adequada? Sempre relacionando primeiro a soja, que é o alimento mais utilizado. A substituição ela é muito simples. Para animais de média produção, que são os animais mais encontrados aqui na bacia leiteira, nós podemos substituir o farelo de soja por ureia pecuária, né? Numa proporção onde você pode substituir para cada quilo de farelo de soja substituído, uma pequena quantidade de ureia. Tipo uma pequena quantidade dessa quantidade que vai dar muito menos do que 100 gramas de ureia. Então essa substituição é muito eficiente. Quando o produtor estiver trabalhando com vacas de alta produção, vacas acima de 30 quilos de leite, a substituição do farelo de soja pela ureia não pode ser total, porque aqueles animais demandam de aminoácidos encontrados no farelo de soja. Então ele vai acrescentar a ureia na dieta, mas não vai retirar o farelo de soja na sua totalidade. Ele vai diminuir para cada quilo de farelo de soja utilizado, ele vai utilizar a mesma quantidade de ureia, no entanto, ele vai permanecer na dieta com a quantidade de farelo de soja necessário. Lembrando sempre que esse balanceamento dessa dieta em relação à proteína deve ser orientado por um profissional, né? O profissional, médico veterinário ou zootecnista que vai orientar o produtor em relação a essas substituições. O custo do quilo da ureia pecuária é cerca de R$ 2,00. Se a substituição for pelo caroço ou torte de algodão, é possível usar a mesma proporção do farelo de soja. E essa nutrição pode ser oferecida tranquilamente aos bovinos, caprinos e também para os ovinos, animais de criação mais comuns na região do semiárido. Cada uma delas tem uma característica diferente, quantidade de proteína no alimento diferente, então o produtor vai ter que atentar. Não é retirar uma parte não é a mesma quantidade que ele tira de farelo de soja que ele vai introduzir de silagem de glicídia, por exemplo, né? O farelo de soja ele tem 40% a 42% de proteína bruta, a glicídia vai ter em torno de 22%. Então a quantidade que ele vai ter que fornecer para o animal para compensar 1 quilo de farelo de soja que ele tira da dieta e que introduz de silagem de glicídia, por exemplo, é bem diferente, né? Então realmente ele tem que fazer uma adequação dessas quantidades que serão fornecidas. E a penúltima semana do mês de setembro promete ser de muito calor em Sergipe. Confira no mapa a previsão do tempo para os próximos dias no estado. De acordo com o Centro de Meteorologia de Sergipe, o sol predomina no sábado e no domingo em todas as regiões do estado. Na segunda e na terça, o tempo fica mais abafado e a sensação de calor aumenta no litoral sergipano. No agreste e no sertão do estado, o tempo também segue firme. Na quarta, quinta e sexta, a sensação de calor aumenta com a permanência da massa de ar quente que está sobre o estado desde o início de setembro. A temperatura durante a semana deve variar entre 21 e 35 graus. No município de Indiaroba, a temperatura deve chegar a uns 31 graus, 32 em Pedrinhas e 34 graus em Boquim. A seguir, agricultor de perímetro irrigado de Lagarto aposta no cultivo do produto que trouxe fama e renda ao município nos anos 90, o fumo. E ainda, em Nossa Senhora das Dores, nossos repórteres foram conhecer a horta em que o dono da propriedade utiliza a borra do café como fertilizante natural. É depois do intervalo. Sergipe Rural volta já. E já estamos de volta e agora a gente viaja ao município de Nossa Senhora das Dores, no médio sertão do estado. Você já deve ter ouvido falar que a borra do café é um excelente fertilizante natural para as plantas. É só fazer uma busca rápida na internet para descobrir uma série de benefícios. E foi assim que um gastrônomo tem cultivado uma horta na propriedade com o uso do produto. Acompanhe. O café é o queridinho de todos os dias de muita gente. Segundo a ABIC, a Associação Brasileira de Café, ele é a segunda bebida mais consumida no Brasil. Só perde para a água.
Para muitos, o café é a primeira ação do dia. Para outros, é mais desejável após o almoço. E ainda tem aqueles que usam o café como desculpa para encontrar os amigos e colocar o papo em dia. Mas com tanto consumo de café, o que fazer com as sobras? O pó do café, a borra, ela tem grande utilidade para a natureza. A borra do café é composta por uma boa quantidade de nitrogênio, que é um nutriente essencial para as plantas. Mas atenção, o indicado é não encher os vasos ou o pé da planta com a borra do cafezinho diário, pois o café tem muitas substâncias adicionais que não são benéficas, como a cafeína, por exemplo, que dificulta a germinação de sementes e o desenvolvimento das plantas. Para aproveitar a borra de café como um fertilizante natural, o ideal é preparar um concentrado. Quem vai nos ensinar essa receita é este gastrônomo que cultiva uma horta orgânica bem variada. É muito simples. Basta que você tenha, no caso dessa receita, 1 litro de água, uma garrafa PET também que comporte 1 litro, e aí você vai colocar 3, segura aqui, Vitor, por favor, 3 colheres de borra de café. Você vai simplesmente diluir, são 3 colherzinhas. É simples. Essa receita aqui é o seguinte: você deixa essa borra de café misturado à água fermentando por 4 dias. Então, depois de 4 dias, você pode fazer o uso desse adubo. Porém, tem um detalhe: não pode passar de 1 semana. Por quê? Porque o efeito do adubo pode ser o contrário. Ele pode provocar acidez nas plantas. Então você, depois dos 4 dias de fermentação, obrigado, Vitor, você pode utilizar esse adubo na sua planta. Importante que seja adubado nos primeiros momentos de vida da planta. Não vai completar não, parece? Né? E lembrando que você tem que completar, né, até você obter 1 litro de água para 3 colherzinhas de borra de café, que essa aqui é a dica. Então você vai estar aproveitando um produto que possivelmente iria para o lixo, né? Então isso é muito importante. Então o resultado é que a planta ela vai ter mais vitalidade. É importante que você utilize nos primeiros dias esse adubo. Você pode usar com uma certa frequência, mas é indicado mais no primeiro dia. É rico em carbono e nitrogênio, né? São gases que a planta vai absorver bem e vai se nutrir desses nutrientes, e aí vai proporcionar um alimento mais saudável e tem essa ideia ecológica do aproveitamento do seu lixo, né? Daquilo que era considerado lixo. O resultado é essa horta, bonita, saudável e com bastante frutos. Exemplo para nós, né? Uma atitude simples, a custo muito baixo, mas que pode fazer toda a diferença. A gente enxerga isso com boas perspectivas, inclusive como exemplo para disseminar aí na cidade, para divulgar esse processo e levar também, né, para outras oportunidades, como também as nossas escolas, que demandam de material alimentício, de hortas, de frutas, de hortaliças. E aqui nós temos produtos orgânicos livres de agrotóxicos, de produtos químicos. São produtos totalmente naturais, né, regados aí com a borra de café. E o município de Lagarto, na região Centro-Sul, ficou conhecido no estado pela grande produção de fumo nos anos 90. Mas o tempo passou e a cultura perdeu força. Mas agora, com o apoio da Cohidro, o cultivo voltou a ser investido por alguns agricultores do perímetro irrigado Piauí. Veja. O fumo já ocupou grandes áreas aqui no perímetro irrigado Piauí, em Lagarto. Mas agricultores do município, a 75 quilômetros de Aracaju, deixaram de apostar na cultura do fumo nos últimos anos, porque o produto vinha dando prejuízos. Antes, de cerca de 70% a 65% dos produtores do perímetro plantavam fumo. Hoje é cerca de 5% do pessoal que tem os lotes de irrigado. Por que isso aconteceu? Preço, muitos anos um valor
mesma coisa, o pessoal plantava e prejuízo, é muito trabalhoso o fumo. Aí o pessoal foi se dedicando a outras culturas e dando certo e esqueceu o fumo. Eram famílias inteiras trabalhando na cultura. E na contramão dessa história, o Sr. Leon tem apostado no cultivo. Segundo ele, o produto voltou a ser procurado na região e, por isso, ele cresceu a área de cultivo em relação ao ano passado. O ano passado eu plantei uma tarefa e meia e esse ano eu resolvi plantar mais e plantei 2 tarefas. A cultura recebe atenção especial de Leon e a boa situação da lavoura se deve também à irrigação. Até a hora da colheita, o trabalho aqui é praticamente todo feito por Leon, que se divide entre as outras culturas cultivadas no lote. Nessa fase do cultivo, cerca de 30 dias antes da colheita, são retirados esses óleos. Essas novas germinações para que toda a energia da planta se concentre justamente no crescimento das folhas. A área de pouco mais de 1.000 hectares deve render uma boa produtividade. A venda é feita para atravessadores do interior de Alagoas, estado vizinho, e para uma fábrica de beneficiamento aqui mesmo no estado. A procura pelo produto é pequena, mas ainda existe. Eu vendi um preço bom e esse ano a expectativa é de eu dar um preço melhor. Aí a área do ano passado foi menos e eu pretendo plantar mais um pouco esse ano. Em instantes, a gente traz o alerta do veterinário da Endagro para evitar que criadores contabilizem prejuízos durante os períodos de pré e pós-parto das vacas. O Sergipe Rural vai a um rápido intervalo e volta já. Os períodos de pré e pós-parto das vacas são bastante delicados e que dispensam cuidados redobrados dos criadores. As duas fases são críticas para a saúde animal. A boa nutrição, manejo e condições sanitárias são essenciais, o que explica o veterinário da Endagro, Marcos Franco. Confira. Estamos em Santa Rosa do Hermílio, distrito de Poço Redondo, para dar uma dica importante para o produtor. É sobre o período delicado das vacas, que é o pré e pós-parto. E sobre esse assunto eu converso com o Marcos Franco, que é veterinário da Endagro. Marcos, que cuidado o produtor deve ter, principalmente nessas duas épocas, o pré e o pós-parto? Essa fase do pré e pós-parto é vital para a vaca leiteira, que é uma fase importante para o quê? Para que sua vaca tenha uma vida normal e produza leite, que é a finalidade dela. O pré-parto, 60 dias antes da vaca parir, ela tem que ser secada, ou seja, utilizar a mastite vaca seca, dar uma boa alimentação e principalmente mineralizar. Para quê? Para evitar a febre vitular. O pós-parto, que é outra fase importante da vida do animal nascido e da vaca leiteira, ou seja, do bezerro e da vaca, é vital para quê? Ao nascer, usar a tintura de iodo para evitar as primeiras infecções no bezerro e para a vaca uma boa alimentação, uma boa mineralização. Para quê? Para que sua vida seja normal e produza leite, que é a finalidade de uma vaca leiteira, ou seja, trazer lucro ao proprietário. Mas, Marcos, existe um tipo especial de mineralização nessa época ou é a mineralização normal que a vaca recebe durante todo o período de vida? O pré-parto, ou seja, a fase anterior ao parto, a mineralização tem que ser diferente, tem que usar sais minerais para aquela categoria, porque a quantidade de cálcio e fósforo no pré-parto, ou seja, é muito maior do que nas outras fases, para evitar a febre vitular. O animal que não consome um sal mineral de qualidade para aquela faixa etária, fatalmente vai ter a febre vitular, que é uma doença pela baixa eficiência do cálcio ofertado em sais minerais de outras categorias. Portanto, antes do pré-parto, vou ofertar sal mineral para a vaca em lactação. Para quê? Para evitar a febre vitular, que é uma doença que traz grandes prejuízos à pecuária leiteira. A vaca pariu, o bezerro nasceu. E, Marcos, existem também cuidados para essa época da vida da vaca? Os primeiros dias da lactação é vital para que a produção seja uma produção eficiente, ou seja, o animal produza uma quantidade de leite satisfatória. Portanto, a mineralização, a boa alimentação nos primeiros 60 dias de vida é vital para quê? Para que a vaca produza leite, que é a finalidade deste animal. Para o bezerro, as primeiras 2 horas,
pós-nascimento, o criador deve colocar tintura de iodo a 10% no umbigo para evitar doenças nas primeiras horas de vida, já que nas primeiras 24 horas de vida o colostro é fundamental que o animal beba para quê? Para proteger contra as doenças nos primeiros dias de vida, evitando assim transtorno à sua vida futura. Em quanto tempo deve acontecer o desmame? Existe uma data correta para esse desmame? As primeiras 24 horas é vital que o animal mame o colostro. O que é o colostro? São um leite rico em anticorpo para proteger contra a doença. Até os 60 a 90 dias é fundamental que o bezerro mame quantidade suficiente para o quê? Para ter uma vida normal com saúde, que é importante para o produtor rural. E depois desse tempo já pode acontecer o desmame. Existe um jeito certo de acontecer desmame ou pode ser retirado de vez da companhia da vaca? Duas opções. Primeiro, o criador pode desmamar imediatamente e ofertar leite de boa qualidade em mamadeiras ou permanecer ao pé da vaca em torno de 60 dias. São duas opções que, de acordo com o criador, para adaptar ao seu jeito de criar da melhor maneira. Estão aí as dicas para que você que é produtor nos cuidados pré e pós-parto. Marcela, é com você aí no estúdio. E o Sergipe Rural de hoje termina aqui, mas você pode ajudar na produção do próximo programa. É só enviar e-mail para sergiperural@aperipe.se.gov.br ou através do WhatsApp do programa. Anote o número 998946691. Obrigado por sua companhia e até o nosso próximo encontro.